Capítulo 461 Magisterial. A partir da aura liberada, só seria possível sentir emoções sobre esse ser que gritaria uma palavra, magistral. Foi um sentimento de majestade vindo de alguém que teve grandes realizações, de alguém em um reino que poucos poderiam reivindicar na galáxia novos. Suas habilidades são suficientes como novas armas a serem forjadas, mas na verdade não é isso que me interessa mais. Sua voz era a única que ressoava na vasta área dos seres enquanto eles captavam outra coisa que lhes causava a sensação de terror que estavam experimentando. Pela voz desse ser, eles podiam sentir extrema apatia, uma tonalidade de um ser que retratava não ter nenhuma emoção enquanto falava. Era semelhante ao modo como um humano falaria com uma formiga, sua hierarquia sendo extremamente clara, pois um sabia que poderia pisar no outro facilmente sempre que desejasse. Foi essa sensação de serem olhados como se pudessem ser pisados sempre que esse ser desejasse que os encheu de terror. Sua imagem era clara aos olhos de muitos, seu cabelo era de uma cor dourada clara e única, seus olhos eram escuros como a noite. Seu corpo estava adornado apenas com calças brancas vibrantes e com o peito nu, pois era possível sentir a aura de selvageria ao seu redor. O que me interessa são os poucos ratos que morderam a isca para entrar furtivamente em meu reino, e são até ousados o suficiente para acreditar que eu não saberia disso. Os gênios serão recompensados depois que esses ratos forem cuidados. Sua voz apática agora continha uma direção enquanto seu olhar se voltava para o anel de dezenas de milhares de seres, pousando em um local específico onde estavam situadas as forças da expansão negra com as quais Malthus se movia. A aura imunda da expansão negra está ricocheteando fortemente em você, sabe? ! Muitos seres observaram enquanto a figura flutuava no expansivo alicórnio que cobria tudo à sua vista, permanecendo generosamente no ar enquanto olhava para as figuras congeladas de numerosos seres da expansão negra que haviam adotado expressões horrorizadas. O corpo principal de Noah tinha uma expressão reverente por fora, mas ele ficou chocado com o desenvolvimento dos acontecimentos, pois os próximos tornaram a situação ainda mais drástica. Outros podem não ser capazes de perceber, mas vindo de alguém que quase dominou uma lei suprema, devo dizer que é muito óbvio. Seu olhar mudou de Malthus enquanto ele falava, indo para o lado enquanto olhava diretamente para Helena próxima, que olhava para cima com uma expressão destemida. Seu rosto tremeu ainda mais com a pressão dirigida a eles, mas ela permaneceu destemida mesmo assim. O vampiro mais poderoso aqui também parece ser da expansão negra. Vamos ver. Do submundo. Criaturas traiçoeiras como sempre, começarei com vocês pela eventual extinção de sua raça. ... Chocante. Drástico. Deteriorando-se rapidamente. A situação tornou-se cada vez pior à medida que este ser singular, um dos fundadores dos Celestiais, estendeu as mãos para as forças da expansão negra junto com os vampiros que cercavam Helena. Isso também incluía as feras vampíricas que eram o Pinguim Imperador, Barbatos e outros seres do mundo espiritual de Noah. Os grandes mestres e gênios celestiais que assistiam do lado de fora também acordaram de seu estupor enquanto seus corpos brilhavam em ouro, seus olhos fortes se voltando para a coleção de seres apontados por seu fundador quando a luz brilhante das habilidades começou a ser lançada. O próprio Noah brilhou com uma luz brilhante enquanto voltava seu olhar cheio de hostilidade para aqueles expostos como vindos da expansão negra, mas sua mente estava se movendo rapidamente enquanto ele enviava numerosos comandos para seus subordinados, os planos alternativos que ele nunca pensou que veriam a luz do dia, sendo iniciado. As coisas mudaram muito rápido. Não era assim que ele esperava que as coisas progredissem, mas tentaria se adaptar o mais rápido que pudesse. Estrondo. A essência convergiu quando a mão branca do fundador cruzou quilômetros, quase alcançando a posição das forças da expansão negra em um instante. Foi neste momento em que muitas figuras ainda estavam congeladas em estado de choque, com muito poucos sendo capazes de usar sua essência, que entre as forças da expansão negra e a perigosa mão branca, apareceu a figura de um homem de cabelos escuros.
O antigo clone de sangue de Noah com um olhar sombrio e uma grandiosidade corporal vibrante apareceu quando ele viu a palma descendo, uma palma que ele sabia que nem seu corpo principal seria capaz de suportar se fosse atingido diretamente. Sua mente trabalhou rapidamente enquanto ele observava o quão rápido a palma se aproximava, e ele sabia que não teria sequer a chance de teletransportar um ou dois de seus subordinados antes que a palma descesse e pulverizasse o resto. Seu coração estava sombrio quando ele seguiu com o primeiro plano que lhe daria tempo por um segundo, o plano de enviar spam. Desestabilizar, portais do terror, amanhecer do Senhor do Sangue, mundo do sangue, descida do pesadelo, fúria do sangue, transformação do arco Lorde Demônio, Lesser Catulo, descendente de sangue antigo, fúria do sangue. Mar de sangue, estrondo. Ocorreu a ativação de inúmeras habilidades que causaram o borbulhar da essência em erupção semelhante a um vulcão em explosão, uma visão estupenda de inúmeras transformações ocorrendo enquanto um gigante desfigurado rapidamente tomava forma, numerosos portais terríveis liberando elementos destrutivos e desestabilizando o espaço, uma lua sangrenta aparecendo em os céus quando um véu de sangue irrompeu para fora e, eventualmente, um extenso mar de sangue começou a se expandir para fora. Era toda uma gama de habilidades lançadas de forma selvagem, algo que nenhum ser normal seria capaz de fazer com o influxo de mana necessário. Mas todas essas habilidades foram lançadas apenas para ficarem contra uma única palma. Uma palma forte e dominadora. Estrondo. Os seres ao redor observaram em choque quando a palma branca entrou em contato com o mar de sangue em expansão e a conflagração de um ser que estava borbulhando dentro dela, esta única palma apagando completamente tudo com o qual entrou em contato enquanto os estrondosos portais de terror desapareciam. Nada e quase 90% do mar de sangue foi eliminado em um instante. O fundador tinha um rosto apático enquanto olhava para o restante do ser intruso, seus olhos brilhando enquanto sua voz reverberava novamente. Uma quimera de demônios, antigos e vampiros, com uma aura de terror. Interessante, ele disse suavemente com uma voz fria enquanto Noah sentia a força vital de seu antigo clone de sangue sendo quase esgotada com um golpe, mesmo com todas as habilidades de transformação e até mesmo habilidades como Mar de Sangue, que negava 50% de todo o dano físico, a única palma desse ser que nem estava agindo seriamente quase tirando a vida de seu clone. Apenas uma massa contorcida de carne permaneceu enquanto se transformava em uma cabeça e uma mão. Seus olhos reformados observaram em câmera lenta enquanto uma luz brilhante de um domínio diferente de tudo que ele já tinha visto antes começava a se liberar do corpo do fundador, sua mente passando para outro plano de backup quando ele percebeu que ele havia parado o avanço da palma da mão, não precisou nem de um segundo para tirar o pinguim imperador e outros daqui. Observando o domínio em expansão lenta, uma adaga roxa coberta por uma bainha apareceu em sua única mão reformada, sua mente indo em direção ao plano de reverter a situação se ela já tivesse se deteriorado tanto. Fim do capítulo. Capítulo 462 Inviolável. Vendo a aparência da adaga, os olhos do fundador brilharam com mais luz quando ele sentiu uma energia única ser liberada dela. Esta energia única do tempo passou a envolver tudo ao redor da área enquanto o enorme domínio que ele estava liberando começou a retroceder, em seu corpo. Ele então começou a retroceder no tempo enquanto os eventos que aconteciam se invertiam lentamente, o tempo se desenrolando enquanto esse ser majestoso realmente ria. Enfrentar-me com apenas um item. Verdadeiramente corajoso. Estrondo. No tempo de reversão, sua voz reverberou nos ouvidos de Noah enquanto seu corpo principal e seu clone se moviam ao contrário junto com todos os outros, muitos dos seres poderosos sentindo essa sensação estranha, mas não sendo capazes de fazer nada a respeito. Os acontecimentos só chegaram ao ponto em que a sombra do alicórnio estava prestes a desaparecer junto com o ser que carregava acima de sua cabeça quando a voz apática soou novamente, desta vez na forma de uma habilidade. Autoridade do Senhor do Destino. WAAA.
Um ar dourado pôs fim à reversão do tempo enquanto o fundador falava de forma simples, usando uma autoridade dada apenas àqueles que dominavam mais de 50% de uma lei, enquanto ele usava a autoridade do destino para parar instantaneamente a reversão do tempo de um supremo. Arma como a adaga do tempo. O antigo clone de sangue de Noah viu a essência do tempo na bainha que alimentava a adaga drenar ainda mais rápido enquanto tentava resistir a essa autoridade, mas não foi capaz, pois logo estava secando. Sua reversão do tempo neste evento em particular nem sequer aconteceu, voltar alguns minutos. Mas os minutos que ele passou, teriam que ser suficientes. Estrondo. O tempo parecia estar se estabilizando novamente enquanto o clone se movia com extrema precisão, seus sentidos lhe dizendo que só haviam voltado 1 milissegundo depois que o alicórnio apareceu pela primeira vez. Ele se teletransportou para perto de Helena, Barbatos e todas as outras bestas do mundo espiritual enquanto acenava com as mãos em direção a eles, teletransportando-os para este espaço desestabilizado através do uso de maior ki. Ele começou com as figuras mais importantes primeiro, pois podia sentir a opressiva autoridade do destino jorrando do fundador no tempo reverso, o ser poderoso não perdendo um segundo, pois aqueles que eram fracos apenas encontraram a aparência de um enorme alicórnio, um ser liberando uma pressão avassaladora sobre ele que já começou a liberar uma habilidade que os fazia tremer profundamente. O corpo principal de Noah ainda estava de frente para a criança do destino de 3 olhos quando ambos se viraram para a localização dos seres da expansão negra, a maioria dos poderosos celestiais tendo sentido o tempo invertido e sabendo exatamente o que havia acontecido antes. O corpo principal de Noah, seguido por Athena, Light, a criança do destino de 3 olhos e vários outros grão-mestres que estavam perto do grupo de seres espectadores agora expostos como sendo da expansão das trevas, lançaram seus próprios ataques contra eles enquanto se moviam rapidamente. O clone de Noah só conseguiu teletransportar os seres que ele considerava os mais importantes quando os ataques os alcançaram, sua mana que estava indo em direção ao aterrorizado Malthus parando quando a expansão dourada, autoridade do Senhor do Destino, os alcançou. Surpreendentemente, não foi apenas mana que foi mantida no lugar, Noah descobriu que seu clone não conseguia mover um único músculo, cada ser restante na área experimentando o mesmo fenômeno quando a voz do fundador foi ouvida mais uma vez. Você realmente conseguiu a fuga de alguns comigo aqui, eu tenho que lhe dar apoio para isso. Vamos ver agora. A figura do fundador apareceu perto dos seres congelados, seus olhos olhando para o clone de sangue de Noah com curiosidade enquanto eles também se afastavam, em direção a Malthus. Seus olhos apáticos permaneceram em Malthus enquanto sua energia adquiria uma assinatura única no corpo deste agente da expansão negra, era a pérola negra que estava presa ao seu manto. Ousado o suficiente para mostrar o que estava acontecendo aqui para os outros. Agora, quem está lá fora assistindo? Sua voz lânguida cheia de apatia ainda era a única coisa que ressoava nos arredores enquanto os celestiais recuavam no momento em que viram o fundador chegar entre os inimigos, seus corações tremendo no nível de sua força, já que nenhum dos inimigos conseguia sequer se mover. Músculo. O corpo principal de Noah estava observando a situação com uma expressão que combinava com todos os outros celestiais, mas seu coração estava sombrio quando seu clone se viu incapaz de se mover 1 centímetro enquanto estava sob a autoridade do Senhor do Destino. Ele foi capaz de teletransportar todo o seu povo, e até mesmo alguns dos agentes da Dark Expanse, mas ainda havia muitos deixados para trás, já que aqueles importantes a serem observados eram Malthus e seu clone, todos os outros sendo agentes anônimos. O fundador continuou a se mover em seu próprio ritmo à medida que mais e mais palavras chocantes saíam dele, Noah achando seus métodos cada vez mais incompreensíveis quando a próxima coisa que ele disse o chocou ainda mais. Você acha que pode espiar meu reino celestial sem que eu olhe de volta? um lorde infernal, um pequeno mago e um vampiro apressado, eu me lembro de suas auras da última guerra. Palavras chocantes que as massas que assistiam com muita atenção nas proximidades digeriram soaram,
a informação de que as partidas em andamento não estavam sendo assistidas apenas por eles, mas também pelas figuras poderosas da expansão negra tornando-se aparentes para eles. As próprias figuras poderosas que estavam dentro da torre dos magos da guilda dos acadêmicos se levantaram com expressões sóbrias, seus olhos fixos nas cenas que mudavam rapidamente enquanto Edruzin tinha uma expressão de raiva, o segundo Lorde Infernal próximo olhando para frente com uma expressão que na verdade estava sorrindo de excitação, as energias destrutivas de seu corpo aparentemente borbulhando, apenas esperando para serem liberadas. Entendo. Isso é bom. Posso transmitir minha mensagem para você imediatamente. A voz apática do fundador continuou enquanto suas mãos alcançavam a pérola escura que mostrava a alimentação de tudo o que ocorria às forças da expansão negra, sua outra mão branca como cristal agarrando a cabeça do Malthus congelado que usava o manto que tinha esta pérola. Sua mão pousou sobre a cabeça do ser congelado enquanto ele continuava a descer como se estivesse pressionando contra a argila, crânio e matéria cerebral jorrando enquanto o gênio mago espacial era simplesmente morto. Ele então soltou chamas douradas de suas mãos que rapidamente começaram a queimar o corpo sem vida, sua outra mão agarrando a pérola enquanto observava com olhos entediados enquanto o ser conhecido como Malthus era reduzido a cinzas. Ele agarrou a pérola em suas mãos enquanto se virava para o clone congelado de Noah, seu olhar era de leve interesse enquanto falava para a pérola. Você ainda está assistindo? Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 463 Fantoches. Liberdade. Noah observou a atenção do fundador se voltar para seu clone enquanto observava friamente, tendo salvado todos aqueles que podia, já que a morte daquele chamado Malthus estava fora de suas mãos. Quanto ao seu próprio clone, na frente do fundador que já estava se aproximando dele, Noah simplesmente parou de fornecer mana para a habilidade do antigo clone de sangue, cortando a conexão com a massa de sangue e carne imediatamente antes que qualquer dano adicional pudesse ser causado por este terrível ser. Ele já havia sofrido danos horríveis em sua origem apenas pela pressão passada da autoridade do Senhor do Destino, e não permitiria mais nada, pois já havia salvado aqueles que eram mais importantes para ele. Agora, tudo o que ele podia fazer era observar como esse ser que não deveria ter aparecido entrava em ação diante de seus olhos. Muitas perguntas giravam em sua mente, mas ele não tinha respostas para nenhuma delas. Por que os celestiais mais poderosos apareceram pouco antes da última rodada do torneio? Por que ele decidiu agir neste exato momento? Quais eram exatamente seus objetivos? Nenhuma resposta veio à mente enquanto os acontecimentos chocantes continuavam a acontecer. O fundador observou o corpo congelado de seu clone se transformar em uma massa de gosma sangrenta enquanto seu rosto se contraía, agitando as mãos enquanto chamas douradas o envolviam e o transformavam em cinzas instantaneamente. Sua mão então focou a pérola enviando o alimento para a expansão negra nas forças restantes de vampiros e outros seres que estavam com Malthus, chamas douradas irrompendo dele enquanto saltavam de um ser para outro, devorando todos eles com facilidade, enquanto numerosas figuras queimavam até que nada restasse delas. Você vê como posso apagar todos vocês facilmente. Você ainda está assistindo? O fundador falou enquanto agitava a pérola escura mostrando a alimentação de tudo para cima, fazendo-a flutuar nos céus enquanto voltava seu olhar para os muitos celestiais e seres da expansão da luz. Aproveitarei esta oportunidade quando todos os lados estiverem ouvindo para declarar que a guerra começará novamente. O inimigo é aquele que você viu, os seres movendo-se constantemente na escuridão para semear a desordem, os selvagens da expansão negra. Sua voz apática tinha mais emoção quando seu poder estrondoso foi direcionado às dezenas de milhares de seres ao redor da clareira. Ele se virou para a pérola flutuando acima dele enquanto falava para o Lorde Infernal e o grande mago que ouviam. Imagino que todos vocês devem ter expressões sombrias enquanto pensam no futuro e nos bilhões de vidas que serão perdidas. Vou lhes dizer agora, animem-se. Não há necessidade de tanta melancolia neste pequeno playground em que estamos.
Sua voz aumentava gradualmente de volume à medida que seus olhos apáticos que atraíam todos aqueles que assistiam brilhavam com um brilho peculiar enquanto olhavam para o dispositivo que enviava o feed de tudo ao redor para os mais altos escalões da Dark Expanse. É deste pequeno playground que pretendo sair, e levarei todos vocês comigo. Para um lugar onde possamos fazer nossas próprias escolhas, um lugar lindo que é mais amplo do que qualquer coisa que você já viu. Uma pausa apareceu no rosto do fundador enquanto ele olhava ao seu redor. Seus olhos languidos observaram os olhares reverentes e cheios de terror das dezenas de milhares de seres nos arredores, juntamente com as figuras da expansão negra que observavam através da pérola escura. Ele falou as próximas palavras lentamente enquanto parecia estar relembrando. Nesta nossa galáxia novos, somos todos fantoches, fantoches fluindo através do rio do destino. Um olhar de ódio se espalhou pela bela, mas aterrorizante figura do fundador enquanto ele falava sobre um playground e a menção de fantoches, seus olhar parecendo desamparado. Pretendo quebrar as cordas que movem constantemente as almas inocentes neste nosso playground, até que todos nós não possamos mais ser considerados fantoches. Vou libertar todos vocês. Eu vou libertar todos nós. Estrondo. Um choque terrível se espalhou pelas mentes de todos que estavam ouvindo, não entendendo completamente o significado das palavras que acabaram de ser ditas, pois apenas enviaram um terror profundo aos seus corações. O fundador tinha uma expressão perdida no rosto enquanto parecia estar relembrando, seu olhar voltado para algo que ninguém mais podia ver. Sua boca se movia sozinha enquanto ele parecia estar perdido em um monólogo, dando um show apenas dele para o público aterrorizado ao redor. Seu olhar se concentrou na pérola escura onde ele sabia que as forças que eram seus inimigos estavam observando, continuando seu monólogo sem interrupção. Voltem para suas tocas e mantenham suas famílias próximas. Espalhem a notícia para os outros ratos e se preparem, porque estarei enviando minhas forças em sua direção agora. O fundador terminou suas palavras enquanto beliscava a pérola negra com as mãos, destruindo o dispositivo e cortando a alimentação que os seres poderosos da Torre do Mago estavam recebendo imediatamente. Ele apenas deixou para trás um ar de poder à medida que a autoridade que ele estava liberando diminuía lentamente. Um ar de loucura e incerteza se espalhou pelo vasto campo, os muitos celestiais e grandes mestres celestiais já estavam no chão ajoelhados enquanto este fundador subia aos céus. Examine meu reino celestial em busca de quaisquer forças restantes da expansão negra e faça com que um navio de guerra se apresse em direção ao submundo que os esconde. Destrua tudo sem deixar vestígios. Estrondo. Um comando soou nos ouvidos de cada grande mestre celestial enquanto eles colocavam a mão direita no peito em lealdade e compreensão. Os 4 gênios mais promissores, leve-os para o Bastião Dourado e termine de forjá-los nas melhores armas antes de se juntarem ao conflito que se aproxima. Deve haver outro orvalho do arco-íris luminescente lá para os 2 campeões finais. Não poupe esforços para aumentar seus reinos. Mais comandos foram liberados do fundador enquanto um ar de majestade se espalhava, seu olhar calmo e apático quando ele pousou de volta no alicórnio ofuscando tudo ao redor com seu tamanho. Onilos, você liderará os esquadrões para a primeira onda de ataques nesta guerra. Prepare-se para assumir o título de comandante e liderar as primeiras forças dos numerosos mundos primordiais e celestiais até a fronteira onde nossas forças aguardam. A partir de agora, estamos oficialmente em guerra. É uma guerra pela libertação, pela ordem e pelo equilíbrio. Por nos libertarmos das correntes que nos prendem neste parque em que estamos. Para ordem e equilíbrio. Pela liberdade. Reticências. Noah assistiu ao rugido da essência e do poder de milhares de celestiais e grandes mestres poderosos, seu coração batendo descontroladamente enquanto uma cena de suma importância se desenrolava diante dele. Athena ficou inexplicavelmente ao lado dele enquanto olhava para frente com olhos brilhantes. Os seres de numerosos observadores do primeiro mundo tremiam nos lugares onde estavam, pois a demonstração de poder era demais para eles, aqueles que ainda podiam pensar sabendo que muitos deles estariam entrando em uma guerra em breve.
Um torneio que pretendia observar a genialidade de alguns celestiais terminou da maneira mais chocante, um único ser aparecendo enquanto revisava tudo o que estava acontecendo, matando inúmeras forças da expansão negra e anunciando o início de uma longa guerra. Fim do capítulo. Capítulo 464 Movimentos rápidos. Na Torre dos Magos da Guilda dos Acadêmicos, o grande mago Edruzin tinha uma expressão irada porque o Senhor Infernal tinha uma expressão de excitação. Entendo porque nossa existência foi necessária para nos opormos a esse ser. Ele não sabe o que suas palavras realmente significam. Haha! O segundo Lorde Infernal classificado falou enquanto ondas selvagens de poder eram emitidas por ele. Os outros seres poderosos na sala já começavam a enviar comunicações telepáticas com base no que acabaram de ver. A figura principal dos Celestiais tinha acabado de declarar guerra e eles tiveram que se preparar. O olhar colérico de Edruzin desceu conforme a provocação do fundador gradualmente perdia seu efeito, o olhar do grande mago indo em direção ao governante vampiro Vladivostok. Vocês, forças do submundo, estão prestes a ser eliminados. Vladivostok tinha uma expressão sombria ao responder menos de um milissegundo depois, seu manto tremulando atrás dele quando ele saiu. Já mandei uma mensagem para eles começarem a se mudar, terei que me desculpar por enquanto. Haha, hahaha. Voldred, o segundo Lorde Infernal classificado, continuou a ter um brilho de excitação em seu rosto enquanto ria, Edruzin virando-se para ele e falando. Vou depender de você para avisar os outros senhores infernais, bem como sua assistência. Ah, não se preocupe jovem Edruzin. Afinal, fomos criados só para isso. Estrondo. A essência explodiu quando o corpo do Senhor Infernal desapareceu, o único deixado para trás na ampla sala da Torre do Mago foi o grande mago Edruzin, que estava acompanhado por alguns outros altos magos. O que devemos fazer, milord? Muitos deles vestidos com túnicas cinzentas olharam para Edruzin com expressões tensas. O grande mago respondeu simplesmente enquanto puxava uma arma comumente vista na expansão negra, a ferramenta que muitos bruxos e bruxas carregavam com eles, era uma varinha majestosa que liberava um ar de antiguidade. Nós nos preparamos. Reúna os magos de batalha de nossa guilda e trabalhe com os vampiros para começar a criar diferentes legiões. A primeira legião dos Celestiais provavelmente irá para esse local, então estacione as primeiras forças lá. Seu rosto apagou toda a sua ira enquanto ele mantinha uma expressão arrepiante, uma essência vibrante começando a girar em torno da varinha antiga em suas mãos enquanto o ar de um grande mago era retratado adequadamente. A partir de agora, estamos em guerra. Estrondo. A essência reverberou da varinha que ele segurava enquanto ela percorria os círculos rúnicos de design exclusivo na sala em que estavam, fazendo com que esta sala e a Torre do Mago Maior a qual estava conectada começassem a brilhar intensamente enquanto uma única mensagem começava a se espalhar pela escuridão. Extensão. Esta mensagem só falava de uma coisa, era a guerra. No Reino Celestial, Noah estava se movendo dentro de um navio de guerra primordial com Athena e Grão-Mestre Vredral, junto com os dois seres denominados como existências especiais. Um momento após as palavras do fundador para levar os 4 gênios que estavam lutando na 4ª rodada antes da interrupção chocante ser ouvida, o Grão-Mestre Onilos transferiu numerosos tesouros e autoridade para Vredral, permitindo-lhe liderar o navio de guerra e levar seus discípulos, bem como as 2 existências especiais em direção a uma área específica mais profunda no Reino Celestial. O local para onde eles estavam indo era mais ao sul, passando pelo Behemoth da água e do gelo, o local onde os Behemoths do destino eram abundantes e o lugar onde os celestiais mais poderosos estavam sempre tentando explorar. Era uma área onde os Behemoths de elite corriam livremente, e ocasionalmente era possível avistar um Behemoth supremo se eles fossem longe o suficiente. O Grão-Mestre Vredral estava levando os 4 gênios para este local por ordem do fundador. Em sua bolsa de armazenamento estava o orvalho do arco-íris luminescente, e vários outros tesouros enquanto ele conduzia o navio de guerra primordial para frente com uma expressão séria. Noah e Athena estavam parados não muito longe do grande mestre, pois cada um estava perdido em seus próprios pensamentos,
as duas existências especiais podiam ser vistas em poses meditativas não muito longe deles. Cada pessoa estava perdida em seu próprio mundo, pois os eventos que acabaram de ver eram muito chocantes. O poder que acabaram de testemunhar do fundador fez com que muitos deles recebessem a lembrança de algo que só tinham em seus sonhos mais loucos, o restante do poder que todos queriam alcançar. Eles olhavam para o fundador, que exigia respeito apenas pela sua presença, exatamente como o poder que queriam alcançar, cada um deles perdido em seus próprios pensamentos. Algum tempo atrás e sem o conhecimento dos seres ao redor de Noah, uma gota de sangue se formou lentamente em seu coração, abundante essência de origem entrando nele enquanto rapidamente desaparecia de dentro de seu corpo, para nunca mais ser vista por mais ninguém, pois até mesmo as flutuações da essência estavam escondidos. Dentro de seu próprio corpo, ele ativou a habilidade, clone de sangue antigo, mais uma vez quando uma gota de sangue cheia de sua própria origem se formou dentro dele, essa gota de sangue desapareceu depois disso quando foi teletransportada para um local singular, o submundo. Depois de salvar Barbatos, Helena e os outros da morte certa nas mãos do fundador, ele se mudou sem pressa para um mundo primordial que enfrentaria sua destruição em breve. Estes eram seus próprios pensamentos, bem como as mensagens telepáticas frenéticas de Helena e do príncipe Cassius para o rei vampiro e as outras forças estacionadas no submundo. No momento em que o fundador liberou seu comando para destruir este mundo primordial por esconder os vampiros traiçoeiros, os celestiais transmitiram a palavra enquanto as forças próximas foram logo ativadas, quaisquer Prime Wars.ips e grandes mestres próximos partiram imediatamente. Foi uma corrida contra o tempo enquanto o antigo clone de sangue de Noah se reformava rapidamente da gota de sangue na atmosfera sombria do submundo, seu corpo já começando a descer em direção ao núcleo do planeta enquanto ele se movia rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 465 Perdido por um segundo. O corpo do antigo clone de sangue estava terminando o processo de formação enquanto perfurava as camadas da Terra, sem demorar alguns segundos antes de entrar na camada interna do mundo primordial. Seu olhar era impassível enquanto suas emoções estavam turbulentas depois de ter acabado de ver o imenso poder de apenas um dos seres que ele enfrentava, seu poder atual nem mesmo sendo capaz de resistir a um único ataque. Você, o quê? Ele deixou seus pensamentos de lado ao ouvir as palavras do núcleo do submundo e trabalhou em conjunto com seu sistema planetário enquanto retratava as imagens do momento específico em que o fundador havia pedido a destruição do submundo. Colchete que abre... colchete que fecha. O silêncio reinou enquanto um leve tremor podia ser sentido no centro do submundo, Noah não perdendo tempo enquanto iniciava o processo de formação de uma conexão enquanto falava. Não há tempo, se você quiser sobreviver. O que sempre acontecia quando ele formava novas conexões com o mundo se repetia, um estrondo de essência ocorrendo quando algo mais se aproximava do submundo. 2 Prime Worship.ips com os rostos endurecidos de justos grandes mestres celestiais na liderança estavam usando sua energia para perfurar o vazio do espaço enquanto se aproximavam do submundo, tendo recebido a notícia de que a missão veio diretamente do fundador, e dizia respeito a um mundo, que estava abrigando as forças da Dark Expanse. Eles se moveram sem demora enquanto se aproximavam do mundo primordial, com seus corações determinados a destruir todo este mundo enquanto se preparavam para entrar na guerra. Estrondo. Eles sentiram imensas flutuações de energia à frente deles à medida que se aproximavam, suas naves de guerra principais chegando enquanto observavam com olhos chocados, onde o mundo costumava estar, apenas um vazio de escuridão. Bobagem! Um dos grandes mestres pilotos gritou enquanto espalhava sua energia, um olhar surpreso superando sua ira enquanto enviava uma mensagem. É apenas invisível, aponte os canhões mundiais e destrua-o. A essência convergiu rapidamente em torno dos Worship.ips enquanto os enormes canhões ao redor deles vibravam, ganhando um brilho vermelho enquanto apontavam para o submundo invisível à frente deles. Nas profundezas deste mundo primordial, o clone de Noah já havia terminado com sucesso a formação da conexão quando outra reação estupefata foi liberada deste mundo primordial também,
sua mente trabalhando rápido enquanto ele retirava o motor mundial do espaço expansivo, que ele compartilhou com o corpo principal, ativando o tesouro imediatamente como uma energia única espalhada com um núcleo no centro. Ele já havia lançado Blood Word e Word Veil para envolver o mundo inteiro, evitando que os celestiais vindouros vissem o que estava acontecendo dentro dele e tornando-o invisível, mas isso só lhe rendeu alguns segundos. Esses poucos segundos foram mais que suficientes. A energia única liberada do motor mundial envolveu o mundo inteiro, pois fora dele, os enormes canhões destinados a atacar o núcleo do mundo primordial prepararam energia suficiente, raios destrutivos de luzes vermelhas disparando enquanto avançavam em direção a uma localização singular. Oong! Os raios de energia vermelha deixaram energias destrutivas no vazio do espaço enquanto trovejavam. Os grão-mestres que pilotavam as naves de guerra observavam com os olhos ardendo de paixão enquanto sentiam uma enorme flutuação de energia neste momento, e então observavam com expressões relutantes como os raios vermelhos de luzes destrutivas que eles dispararam, na verdade atingiram o nada. Aspas. De exclamação aspas. O silêncio reinou enquanto eles observavam os raios passarem por onde eles sentiram que havia um planeta há apenas alguns segundos, sem nada lá agora. Eles cerraram os dentes porque sabiam de um incidente semelhante com o mundo dos magos não muito tempo atrás, eles simplesmente não achavam que isso aconteceria novamente e não tão rapidamente. Isso também significava que os culpados pelo desaparecimento do mundo dos magos também eram as forças da expansão das trevas, estando conectadas de alguma forma com esse mundo também. Estas foram as conclusões a que os grão-mestres chegaram de qualquer maneira. Selvagens. Um grão-mestre em particular cerrou os dentes ao dar um comando. Volte para relatar as descobertas. Vou vasculhar as áreas ao redor para ver se encontro alguma coisa. Assim, uma perseguição inútil que não daria nada começou, enquanto o clone de Noah já estava em um quadrante completamente diferente da expansão de luz perto de seu mundo natal, numerosos mundos conectados velados em diferentes áreas ao redor deste quadrante. Seu clone já havia desaparecido da camada interna do submundo quando ele reapareceu dentro do mundo espiritual que ele havia ancorado em um local indefinido do reino celestial, tão pequeno quanto um grão de areia, antes de pular para salvar todos da palma da mão do fundador. Ele apareceu no espaço temporal, pois nem mesmo se comunicou com suas forças que haviam chegado perto da morte sob as mãos de um dos seres mais poderosos da galáxia novos e atualmente estavam sentados com expressões perturbadas. Ele queria um momento de silêncio e contemplação, já que seu corpo principal estava cercado por numerosos celestiais, sendo seu clone o único que realmente se sentia livre agora. Ele apareceu nos céus do espaço temporal enquanto flutuava e fechava os olhos, apenas querendo ter um momento para pensar. As coisas pareciam estar sempre acontecendo tão rápido, mas ele respirou lentamente enquanto observava os resultados dos acontecimentos recentes. Ao seu redor, inúmeras linhas de destino e partículas de caos giravam em sua direção em grande abundância, já que ele havia acabado de criar uma enorme quantidade de caos e mudou o destino de bilhões de pessoas da destruição total no submundo. Ele havia participado do torneio que foi interrompido de forma tão extravagante, os resultados agora davam o tesouro que poderia elevar a classificação de alguém ao reino mundial para 2 seres. O último comando do fundador foi levar os últimos 4 gênios, ele, Athena, Luz e a criança do destino de 3 olhos, mais fundo no reino celestial para serem forjados nas armas mais afiadas. Ele logo desfrutaria deste tesouro que o empurraria para um reino inteiro enquanto seus pensamentos se voltavam para as consequências do aparecimento do fundador, das forças restantes da expansão negra no reino celestial, bem como da guerra que havia acabado de começar. Fim do capítulo. Capítulo 466. Uma grande nova área, convocação. Os eventos recentes causaram desenvolvimentos rápidos e Noé ainda não sabia quais seriam os resultados completos desses eventos. Seu clone flutuou nos céus do espaço temporal enquanto ele passava algumas horas apenas pensando, numerosos novos caminhos se abrindo em sua mente enquanto ele procurava como seguir em frente.
Quando se tratava das forças da expansão negra, havia outro ser chamado Agrus, uma biblioteca ambulante, que ainda deveria estar escondida no local que eles estabeleceram no reino celestial. O problema do fundador ainda permanecia, já que este ser era poderoso o suficiente para apontar os seres da expansão das trevas de seu poder, então qualquer um deles que ainda estivesse se movendo na expansão das trevas teria que ser extremamente cuidadoso. Isso também aconteceu com suas forças, que não podiam mais atravessar livremente o reino celestial para derrubar os próprios Behemoths, pois eles foram rapidamente associados às forças da expansão negra, pois estavam sob a liderança de Helena. Depois disso, eles teriam que aumentar sua força no espaço temporal do mundo espiritual para maximizar suas proficiências em árvores de habilidades, bem como aumentar suas porcentagens na lei do fogo e da água no espaço da lei do fogo e da água. Outro caminho era a expansão negra, que também deveria ter muitas oportunidades de se mover, especialmente com a guerra se aproximando deles agora. A guerra fez Noah também pensar em quando ele planejava usar o frasco que recebeu de Helena semanas atrás, um frasco que libertaria um ser poderoso da 7ª estrela celestial. Ele teria que fazer um plano para usar isso também em um futuro próximo. Seus olhos se abriram enquanto brilhavam com força no espaço do tempo, sua figura desaparecendo depois disso quando ele começou a se mover mais uma vez, desta vez começando com os subordinados preocupados enquanto ele se movia para verificá-los, bem como a estabilização das forças do submundo. Sua identidade seria revelada às forças dos vampiros neste mundo enquanto ele impedia que qualquer informação vazasse para as forças dos vampiros na expansão negra usando sua autoridade como o progenitor vampiro. Seu clone começou a se mover quando seu corpo principal chegou a um local diferente, mais ao sul do santuário, passando por todos os Behemoths de água e gelo. A área em que pousaram o navio de guerra principal era um bastião de cidade primorosamente projetado, enormes estruturas douradas subindo aos céus enquanto numerosos warships flutuavam por toda parte. Esta era uma das maiores fortalezas dos celestiais, algo que foi colocado perto de onde os Fat Behemoths residiam, o local onde os celestiais mais poderosos se moviam. Bem-vindo ao Bastião Dourado, o lugar onde todos vocês realmente assumirão o poder antes de partirem para fazer seu nome. A voz do grão-mestre Vredral soou enquanto os dois seres com destinos nobres e existências especiais olhavam para esta cidade, seus olhos brilhando de antecipação. O grande mestre virou-se para eles com um sorriso enquanto se concentrava em Noah e na criança do destino de 3 olhos. Recebi uma mensagem de que o fundador gostaria que os 2 seres que teriam lutado na partida final recebessem os tesouros que levarão seus níveis para o reino mundial, então vocês 2 estarão recuando os 2 últimos luminescentes. Rainbow dos existe. Estrondo. Ele acenou com as mãos quando um único item em forma de orvalho que brilhava com esplendor voou em direção a Noah. Eu tenho um deles comigo, o outro está nas mãos do grão-mestre Lucas neste bastião dourado. Ele disse isso para a criança do destino de 3 olhos, que receberia seu próprio orvalho do arco-íris luminescente mais tarde, enquanto se voltava para Atena e Luz. Vocês 2 receberão o restante dos tesouros, e dependerá do seu talento se vocês conseguirão avançar do domínio para o reino mundial, já que o processo simplesmente demorará muito e será muito árduo, a menos que um tesouro como o luminescente Rainbow é usado. Os 2 que perderam na 4ª rodada assentiram enquanto os celestiais desciam para o Bastião Dourado, Noah guardando o extremamente valioso orvalho do arco-íris luminescente, enquanto ele conseguia suavemente ganhar um tesouro que impulsionaria sua classificação rapidamente para outro estágio. Foi nesse momento que Noah também recebeu uma comunicação telepática, e esta veio de um ser único, o 7º Lorde Infernal. Azula havia-lhe enviado uma mensagem que transmitia informações chocantes. Uma carta de convocação chegou do primeiro Lorde Infernal e isso o preocupava. Sua mente rapidamente processou essa informação enquanto seu antigo clone de sangue que estava se movendo no mundo espiritual discutindo os acontecimentos recentes com os precursores e Helena teve que parar as discussões, tendo que ser a única a voltar para o reino infernal. Draco, Barbatos, ajudem Helena com a estabilização do submundo. Estarei saindo brevemente.
Seus subordinados assentiram com olhares sérios quando viram o clone desaparecer em partículas de luz, seus olhares se entreolharam enquanto pareciam chegar a um acordo em seus corações. Os subordinados que foram fortemente impulsionados pelo Guia Dourado e ainda experimentaram o quão impotentes eram ao lado de um ser verdadeiramente poderoso sentiram um sentimento sufocante em seus corações, querendo ficar mais fortes para que não fossem constantemente salvos por seu mestre. Seus corações ardiam de ambições enquanto eles se moviam para realizar suas tarefas, o antigo clone de sangue de Noah se teletransportando de volta para o segundo reino infernal com seu corpo mudado para o do Senhor infernal adornado com uma coroa requintada. As terras sombrias e ardentes refletiram em sua visão quando ele viu que havia uma agitação de atividades na grande metrópole deste reino infernal, os movimentos de numerosos infernais de forma ordenada refletindo em seus olhos enquanto eles se formavam em numerosos grupos grandes. Meu Deus, já no reino de expansão de domínio. Você se levanta primeiro, ó nono Senhor infernal. A figura curvilínea de Azula se materializou diante de seus olhos quando uma voz sensual soou, o sétimo Lorde Infernal apareceu enquanto agitava uma carta vermelha brilhante em suas mãos. Fim do capítulo. Capítulo 467 dirigido para a expansão negra. Noah olhou para o curvilíneo Lorde Infernal diante de seus olhos enquanto balançava a cabeça respeitosamente, o sétimo Lorde Infernal acenado com a carta em suas mãos em direção a ele. A hora da guerra está se aproximando, e o primeiro Lorde Infernal enviou sua convocação para você. Você deve formar uma legião infernal para ajudar as forças que entrarão em conflito primeiro. Seus clones acenaram com as mãos em direção à letra vermelha que brilhava com essência, sua origem sentindo uma sensação de autoridade quando a tocou, liberou uma voz orgulhosa e forte que reverberou em sua mente. Lidere uma legião até a Fortaleza Veritas, onde ocorrerá o primeiro ponto de contato desta guerra. Prove seu valor como Senhor Infernal lá, reivindicando a primeira vitória nesta guerra. Estrondo. A voz ecoou em sua mente como se fosse para ser completamente obedecida, sua autoridade morrendo depois disso, à medida que se desvanecia em fios de luz vermelha. Ele olhou para o sorridente Lorde Infernal Azula enquanto perguntava: a Fortaleza Veritas? Ah, sim, uma fortaleza literal flutuando na vastidão do espaço, aqui estão as coordenadas. É uma fortaleza bastante interessante que os magos criaram como um dos primeiros pontos de defesa contra os celestiais. Nesta guerra são as mais fracas de todas as forças, com o primeiro Senhor Infernal aproveitando esta oportunidade para ver sua força pessoal e sua força como comandante. O antigo clone de sangue de Noah acenou com a cabeça enquanto olhava para os numerosos infernais em movimento abaixo dele, seus números chegando a dezenas de milhares. Azula olhou na direção deles enquanto continuava. Você usará o segundo portão infernal, que na verdade está localizado não muito longe da Fortaleza Veritas para chegar lá rapidamente. A única coisa que você terá que fazer é comandar a Legião Infernal, bem como trabalhar junto com os pequenos magos e bruxas estão lá para repelir o avanço das legiões celestiais, não é? A voz do Senhor Infernal estava cheia de sede de sangue, pois parecia que ela queria participar dessa batalha sozinha, terminando suas palavras de maneira provocante enquanto ele acenava com a cabeça em sua direção. Entendido. Vou sair imediatamente. Ele afirmou ao Senhor Infernal que tinha seus próprios pensamentos se movendo rapidamente, vendo isso como uma oportunidade de se envolver no primeiro conflito da guerra em uma capacidade enorme na qual ele ainda não seria capaz de estar como Crixus. Mas como o nono Senhor Infernal, ele estaria enfrentando vários grão-mestres e celestiais que apontavam suas lâminas para conquistar mais terras e aumentar sua influência. Foi esta influência que eles cobiçaram, pois permitiria aumentar a sua influência sobre o destino de muitos seres, o que por sua vez aumentaria o seu poder. Noah viu isso como uma das maiores motivações para o fundador que proclamou a declaração de guerra. Como o ser que influenciou a enorme organização que delirou pela expansão negra, as linhas do destino que ele coletou ao longo dos anos eram intransponíveis, onde ele não ficaria muito surpreso se este ser não estivesse muito longe de dominar a lei suprema do destino.
Seu poder já era enorme, e se ele pudesse aumentar sua própria força enquanto parava a influência crescente dos celestiais e seu rápido aumento de força, ele faria isso com prazer, pois estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ele desceu em direção ao chão onde estavam figuras ordenadas e blindadas de infernais. Seus olhos contaram mais de 10.000 que formaram esta legião, e era chocantemente a maioria dos infernais no reino do vazio, com cerca de 3.000 no reino do forjamento da alma, e até 10 no reino de expansão de domínio. Seus olhares se voltaram para ele enquanto ele tornava seu campo do caos visível com toda a sua glória, fazendo com que muitos deles tivessem os joelhos dobrados sob a pressão enquanto o 7º Lorde Infernal Azula nos céus olhava em estado de choque. Estrondo. Noah não escondeu seu avanço na lei do caos quando se tratava deste Senhor Infernal, porque ele sabia que era uma existência especial que foi feita para um único propósito: destruição. Em sua origem, não havia conspirações ou esquemas, apenas seguindo ordens e orientações do mais forte Senhor Infernal enquanto esperavam para cumprir o objetivo para o qual foram criados. Assim, Azula só ficou chocada ao ver o número de suas partículas do caos que se aproximavam rapidamente da marca de 300.000. Ele olhou para seu painel de estatísticas, que continuava melhorando, especialmente no número de linhas do destino e partículas do caos, à medida que continuava a influenciar mais e mais coisas ao seu redor. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, variante. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, do destino. 289.258. Partícula, S, do caos. 269.362. Núcleo de origem, S, fogo 3, água 3. Domínio, S, destino, caos, espaço, fogo, água. Vitalidade, domínio, foco, força, domínio, leis, destino 2,8%, caos 2,6%, espaço 8%, fogo 33%, água 33%. Ele já estava se aproximando do domínio de 5% em questão de dias, e ele se viu alcançando a marca de 1 milhão em breve, contanto que continuasse a atuar no palco grandioso e muito maior. A legião dos infernais que sentiu sua força ao quebrar as armas que seguravam ou os pés no chão com fervor. Pronto para servir, pronto para destruir, pronto para servir, pronto para destruir. Uma coalescência de mana vermelho escuro irrompeu enquanto os infernais cantavam, Noah sentindo uma conexão se formando com os 10.000 infernais nesta legião quando uma das habilidades únicas do Senhor Infernal apareceu diante de seus olhos, a simples habilidade de comandar infernais sob seu comando, bandeira. Ele olhou para eles enquanto levantava a mão, seus gritos barulhentos parando instantaneamente quando eles olharam para cima com olhos brilhantes. Noah então olhou para um enorme portão à distância que os levaria ao local onde ficava uma porta para este segundo inferno infernal na expansão negra, a região onde eles iriam em direção a esta fortaleza Veritas e colidiriam com as forças vinduras do Legião Celestial. Zarpar. Estrondo. Ele soltou uma voz de comando enquanto os infernais se moviam ordenadamente, com os olhos fixos enquanto aguardavam a destruição. Fim do capítulo. Capítulo 468 A Expansão Negra. O clone do sangue antigo de Noah passou pelo grande portão que ficava dentro do segundo reino infernal. A legião de infernais seguiu atrás dele de perto enquanto passavam com total cordialidade. Parecia a procissão de um rei que liderava suas tropas para a batalha. Estrondo. Eles passaram pelo portão enquanto Noah sentia a mudança de localização espacial, seus olhos e sentidos se abrindo como um mundo totalmente novo e se dobrando diante dele. O vazio do espaço não era muito diferente daquele a que estava acostumado, mas sentiu uma peculiaridade que o fez saber que aquela não era a expansão da luz. Essa peculiaridade era difícil de identificar, mas seu sentido lhe dizia que ele havia chegado completamente ao outro lado da galáxia Novus, a expansão negra.
A legião infernal passou facilmente pelo portal e apareceu atrás dele, já que os arredores deste portão infernal em particular que levava ao segundo reino infernal não estavam realmente cercados por numerosos worship.ips como o primeiro pelo qual ele passou para conduzir o infernal casse com os celestiais. O grande portão ficava sozinho na vastidão do espaço, sem uma única alma nos arredores. Isso porque havia um certo acordo entre os seres da expansão negra e os infernais. Os líderes de ambas as forças sabiam que o inimigo não estava entre si, mas sim algo ainda maior que ameaçava todos eles. Assim, não havia qualquer medida de proteção ou vigilância em torno deste portão quando Noah olhou ao redor da porta vazia que conduzia ao reino infernal e começou a levar a legião sob ele em direção às coordenadas onde estava uma certa fortaleza de Veritas. Este seria o local onde ocorreria a primeira colisão desta guerra. Estrondo. A forte força de 10.000 infernais que consistia em uma maioria de classificação vazia e o restante no rank da alma e até mesmo os 10 no reino de expansão de domínio trovejou ameaçadoramente enquanto seguiam atrás de seu senhor infernal. Noah ignorou qualquer um dos planetas ao redor, vivos ou mortos, pelos quais ele passou enquanto você avançava por algumas horas, eventualmente se deparando com uma agitação de atividades quando começou a ver navios de guerra primorosamente projetados que eram muito diferentes daqueles que os celestiais empunhavam, mover-se através do vazio do espaço. Esses vasos eram apenas semelhantes aos que os celestiais usavam em forma, parecendo mais imitações que nunca poderiam corresponder à coisa real quando realmente postas à prova. Ele também podia sentir inúmeras figuras no reino vazio ou acima, iluminando a vastidão do espaço como luzes, seus rostos sérios enquanto se preparavam para algo grande. Noah olhou para a aparência desses seres da expansão negra enquanto se aproximava da fortaleza Veritas. Eles não eram tão diferentes dos seres que estavam acostumados a ver na expansão da luz, sendo a maioria deles humanos e o restante sendo seres coletivos de outras raças. Muitos daqueles que ele encontrou olharam para a temível força militar de 10.000 homens que se dirigia à vasta fortaleza de Veritas. Mas eles apenas assistiram enquanto expressões de alívio realmente apareciam em seus rostos, seus corações parecendo mais tranquilos quando esses infernais de aparência temível apareciam na frente deles. Esta foi uma diferença extremamente gritante em comparação com a forma como os infernais eram vistos na expansão da luz, onde eram temidos e até contados como histórias de fantasmas para assustar as crianças. Na expansão negra, os infernais foram bem-vindos, pois representavam uma força de proteção contra os furiosos celestiais. Noah continuou em frente até se deparar com uma coleção de seres que realmente vieram em sua direção com as cabeças abaixadas respeitosamente. Os seres tinham chapéus cônicos que fariam alguém assumir que eles tinham a profissão que era bastante única, mas difundida na expansão das trevas, a profissão de mago. Os magos também eram chamados de magos, seres que exerciam uma magia incrível para afetar a essência ao seu redor e produzir feitiços espetaculares que poderiam até mesmo tecer a própria realidade quando utilizados em seu auge. 10 magos vieram se curvar em direção a Noah, parando sua procissão de 10.000 infernais. Os seres tinham poder no nível do reino de forjamento da alma, aquele que estava na vanguarda falando no reino de expansão de domínio. É uma honra ter a ajuda de um Lorde Infernal. Por favor, deixe-nos guiá-lo. Os 10 seres apontaram respeitosamente para um determinado local, seus olhos tremiam levemente enquanto olhavam para o campo do caos que o ser à sua frente liberava livremente. Noah assentiu e foi junto com eles, onde diante de seus olhos a aparência deste local espetacular conhecido como Fortaleza Veritas se tornou aparente. Era digno de ser chamado de fortaleza, pois, surpreendentemente, ele descobriu que era literalmente uma fortaleza do tamanho de um planeta que flutuava no vazio do espaço. Não era circular como a maioria dos planetas que ele encontrou. Na verdade, parecia mais uma ilha flutuante ainda maior que o seu mundo espiritual, mas esta ilha flutuante foi construída nos termos e desenhos de uma fortaleza única. Havia um número verdadeiramente exuberante de seres que podiam ser sentidos dentro e ao redor desta fortaleza Veritas do tamanho de um planeta, sendo o maior número de seres que Noah tinha visto agrupados em uma área ao mesmo tempo.
Numerosas embarcações se moviam ao redor dele enquanto seres de todas as espécies e raças moviam-se para fora, a agitação das atividades só ficando mais selvagem à medida que ele se aproximava. Seus olhos observaram um campo de luz roxo cercando toda a fortaleza que parecia ser ainda maior do que a maioria dos mundos primordiais e se aproximava infinitamente da classificação de um reino. Olhando para esta grandiosa fortaleza Veritas, ele sabia que havia chegado à expansão negra. Ele havia chegado ao local onde aconteceria a primeira batalha contra os celestiais. Ele havia chegado ao local onde o nono Senhor Infernal faria sua presença conhecida. Fim do capítulo. Capítulo 469 Mundo. Quando seu clone fez sua entrada na fortaleza de Veritas, seu corpo principal estava no bastião dourado do reino celestial, onde ele olhou para o orvalho do arco-íris luminescente. Era um tesouro que apenas 2 seres teriam a chance de consumir, com ele segurando um e outro nas mãos da criança do destino de 3 olhos. Foi um tesouro que elevou com força o reino de um ser ao ranking mundial, com o pré-requisito de que seu corpo fosse capaz de lidar com isso. Noah olhou para este tesouro com olhos famintos enquanto colocava todo o resto no fundo de sua mente, jogando esse tesouro dentro de sua boca e engolindo-o inteiro. Estrondo. Uma luz colorida do arco-íris disparou enquanto lindas cores preenchiam a sala em que ele estava, uma enorme convergência de essência começando a envolvê-lo enquanto ele quebrava todas as normas conhecidas para passar para outro posto com uma velocidade nunca antes vista. O luminescente Rainbow foi algo que impulsionou a classificação de um ser até o reino mundial. Era um tesouro de natureza arrogante, algo que continha uma quantidade enorme de energia. Esta foi a razão pela qual em sua descrição mencionou que só funcionaria em alguém que pudesse realmente suportar a energia selvagem. Essa energia autoritária começou a se espalhar por todo o corpo de Noah, as cores do arco-íris sendo apenas um efeito colateral enquanto disparavam vibrantemente por todo o seu corpo. Seu núcleo de origem, que agora estava cercado pelo núcleo de origem do fogo e o núcleo de origem da água, sentiu avidamente essa energia quando começou a absorvê-la sem um segundo atraso. O Origin Core tremeu à medida que o domínio ao seu redor se tornava cada vez mais solidificado, seu tamanho ficando cada vez maior à medida que absorvia a energia pura do luminescente Rainbow do. Noah podia sentir suas estatísticas continuando a disparar à medida que mais e mais energia era absorvida. Qualquer barreira que existisse no reino de expansão de domínio foi rapidamente derrubada à medida que ele se aproximava infinitamente do reino mundial. Este era o posto onde se continha a força singular de um mundo inteiro. Não era para se enganar se alguém fosse um mundo de si mesmo ou criasse um mundo dentro de sua origem. Foi o estágio em que um ser com sua pura força física poderia se igualar a um mundo normal. Quando alguém ultrapassava a força física que ela aplicaria e então levava isso para suas habilidades e habilidades, eles eram elevados a níveis insanos. O brilho irrompeu dele quando Noah levantou a cabeça, sentindo as algemas do reino de expansão do domínio se quebrando quando seu corpo entrou no reino mundial. Uma classificação que foi alcançada em questão de dias após seu último avanço. A energia do orvalho do arco-íris luminescente ainda permanecia em seu corpo quando ele terminou de absorvê-lo, olhando para suas mãos e pés enquanto eles brilhavam em dourado e preto. As energias da lei do destino e da lei do caos estavam ressoando no momento em que ele terminou seu avanço no reino, seu corpo sentindo ainda mais o poder dessas leis. A calma voltou ao seu redor depois disso, enquanto ele tinha um sorriso no rosto, sentindo a sensação de poder que continuava a ficar cada vez maior. Esse sorriso permaneceu mesmo quando ele pensou no fundador que havia aparecido recentemente. Ele pensou nas motivações desse ser e exatamente no que ele queria fazer. Ele pensou em suas palavras sobre eles serem marionetes em um enorme playground, pois tinha suas próprias ideias sobre exatamente o que esse fundador queria dizer, mas a confiança em si mesmo só cresceu à medida que pensava sobre tudo isso. Ele se levantou enquanto seu corpo sentia a força de um mundo inteiro, dizendo algo que só ele podia ouvir. Se isto é um playground, que está me impedindo de virar tudo isso e torná-lo meu?
O Bastião Dourado, onde ele sentiu as auras de duas figuras em particular lutando. Era a princesa da guerra Atena, e a outra era o oponente que havia caído sob seus ataques, o Grão-Mestre Luz, únicos a receber tesouros menores do que Noa e a criança do destino de 3 olhos. Embora os dois tivessem recebido um orvalho do arco-íris luminescente cada, Atena e Luz receberam materiais de Elite Behemoth e outros tesouros que também promoveram sua força, mas isso não foi nem remotamente próximo dos efeitos do tesouro que os dois seres que teriam encontrado na rodada final da Batalha dos Gênios receberam. A longarina foi interrompida quando Atena olhou para Noa, vendo seu corpo estrondoso com poder enquanto seu olhar apenas brilhava, com ainda mais espírito. Irmão mais novo, você realmente está na minha frente agora. Noa sorriu com essas palavras enquanto respondia. Tenho certeza que não demorará muito. Onde está o grande mestre? Atena revelou a localização do Grão-Mestre Vredral quando Noa deixou os dois celestiais lutando, sentindo o olhar da luz perfurando suas costas e ignorando esta existência especial derrotada por enquanto ia discutir com seu suposto professor. Como ele havia alcançado um nível de poder maior do que muitos celestiais agora, ele pediria para se mover com mais liberdade neste reino celestial. Quando um celestial atingia o nível do reino mundial, ele era considerado uma verdadeira potência no auge do poder e os seres que poderiam realmente explorar o reino celestial. Ele agora queria ser uma dessas figuras. Enquanto seu clone agia como o nono senhor infernal e realmente parava o avanço dos celestiais na expansão negra, seu corpo principal continuaria a exploração do reino celestial enquanto ele passava pelos locais onde os gigantes do destino eram abundantes, coletava mais tesouros e materiais, e ainda encontrar mais heranças para ele dominar ainda mais leis. Antes de todo o inferno começar, antes de encontrar o Fundador novamente como inimigo no campo de batalha, ele ainda tinha muitas coisas para fazer. Fim do capítulo. Capítulo 470 Estacionado e esperando. O antigo clone de sangue de Noa seguiu os 10 magos em direção à Fortaleza Veritas, a enorme fortaleza do tamanho de um planeta tornando-se cada vez maior aos seus olhos enquanto desciam em direção a um local específico onde ele podia sentir a numerosa congregação de potências. À medida que desciam, os pequenos detalhes da Fortaleza Veritas tornaram-se aparentes em seus olhos, pois ele podia ver castelos de estilo antigo que subiam aos céus. Os castelos pareciam ser representações da própria Fortaleza de Veritas, apenas em uma escala muito menor, já que se podiam ver enormes paredes cercando cada uma das congregações de edifícios. Era um estilo único de castelos em forma de cúpula que pareciam grandes igrejas de uma época antiga, pois emitiam uma sensação de antiguidade e magia. Noa podia sentir um tipo único de essência no ar, sua mente curiosa para saber exatamente quão diferentemente esses seres chamados feiticeiros ou magos viviam suas vidas. Havia uma variedade de forças na expansão negra que formaram a aliança, sendo a maioria aqueles que eram proficientes em magia. Alguns se autodenominavam magos, outros grupos preferiam ser chamados de magos, bruxas ou mesmo bruxos. Mas quase todos eles utilizavam mana da mesma maneira, apenas de ascendência diferente. Ele seguiu o grupo de magos vestidos em direção a um grande castelo que foi colocado bem no centro de uma cidade fortemente defendida enquanto ele posicionava seus 10.000 infernais em um campo fora da fortaleza onde o castelo estava localizado. Vendo o Senhor Infernal reinar com suas forças para permanecer calmamente naquela área, a figura principal dos 10 homens apontou para frente enquanto falava. Este é um dos comandos centrais da nossa Fortaleza Veritas, um local onde alguns dos líderes se reúnem para discutir e planejar os eventos futuros. O clone de Noa acenou com a cabeça enquanto o levavam mais para baixo, onde ele foi capaz de encontrar ainda mais numerosas figuras movimentadas de magos se movendo. Muitos estavam vestidos com túnicas escuras ou roxas, com chapéus cônicos acima da cabeça, sendo a única coisa que quase todos usavam. Longe deste local, era possível ver outros seres que pareciam vir de planetas diferentes, mas todos estavam se reunindo para a guerra que se aproximava.
Ele continuou observando os arredores enquanto os 10 magos o conduziam para o interior do grande castelo e para um amplo salão retangular onde uma agitação de discussões estava acontecendo. Sua entrada fez com que os olhos de muitos se voltassem para ele, pois tinham expressões de alívio em seus olhos. Todos eles olharam para a coroa infernal de estilo único acima da cabeça de Noah, esta coroa deixando-o saber que este era um dos senhores infernais que estava do lado deles nestes tempos de guerra. Uma das auras mais poderosas da sala apareceu quando ele acenou com a cabeça em direção a Noah, o poder disso estando vibrantemente no ranking mundial. Seus olhos brilharam com luzes coloridas da aurora quando o chapéu cônico que ele adornava saiu enquanto ele falava com Noah. Estamos felizes pela ajuda. Venha, deixe-nos informá-lo sobre nossas forças e tudo o que temos até agora. Noah acenou com a cabeça impassível enquanto se dirigia à ampla mesa onde as discussões aconteciam. Seu assento estava perto deste ser poderoso que se apresentou como o comandante mago Turner. Este era um dos líderes que tomava as rédeas da operação de defesa da Fortaleza Veritas. Esta fortaleza era um lugar para defender e o lugar onde os celestiais atacariam simplesmente porque agia como a porta que levava a muitas das partes da expansão negra que eram povoadas por muitos seres. Se a Fortaleza Veritas caísse, isso significaria a entrada livre dos celestiais na expansão negra. Isso lhes permitiria atingir seu objetivo de colocar ainda mais seres sob a influência e, assim, aumentar mais uma vez seu poder na lei do destino. Noah ouviu as discussões enquanto reunia mais informações sobre as defesas da Fortaleza Veritas e entendia mais sobre os magos e magos que tinham a tarefa de defender este enorme portal de planeta. Depois de 1 hora, a discussão chegou ao fim quando ele conheceu as figuras importantes ao redor da Fortaleza Veritas, bem como as forças que deveriam esperar nos próximos dias, antes que ocorresse o confronto com os Celestiais. O mago comandante Turner falou com Noah enquanto o conduzia para fora do amplo salão onde as discussões estavam acontecendo e para outro local no castelo, deixando-o saber que suas forças continuariam a trabalhar juntas e distribuir os próximos reforços, e que eles iriam chamá-lo e distribuir todas as informações simultaneamente sempre que os celestiais fizessem um movimento. Noah acenou com a cabeça enquanto enviava um comando ao exército infernal de 10.000 que esperava para permanecer fora do castelo. Ele entrou em uma grande sala para a qual o mago comandante Turner o dirigiu, pois ele queria usar alguns dias antes dos celestiais descerem no espaço temporal de seu mundo espiritual para maximizar as proficiências de suas árvores de habilidades e atualizá-las para o próximo nível. Ele sentiu vergonha de dizer que, surpreendentemente, suas habilidades estavam na verdade no reino do forjamento da alma quando o poder de seu corpo principal tinha acabado de atingir o ranking mundial. Desta vez, seu reino simplesmente aumentou rápido demais e até mesmo suas habilidades ficaram para trás. Ele planejou usar ao máximo a proporção aumentada do espaço temporal do mundo espiritual nos próximos dias, já que mesmo um único dia no mundo exterior seria mais de 50 dias no espaço temporal. Mesmo que a taxa de aumento da porcentagem de suas leis não se beneficiasse da proporção do espaço de tempo, suas habilidades ainda seriam capazes de avançar rapidamente, desde que ele investisse o tempo nelas. Ele havia feito vários testes no passado para tentar usar a brecha do espaço temporal para aumentar rapidamente a coleta de linhas do destino e partículas do caos, mas toda vez que ele as cultivava dentro do espaço temporal, elas ainda seguiam o tempo do mundo exterior, onde sua taxa de coleta foi desacelerada a níveis insanos. Isso resultou em um evento onde se a dilatação do tempo no espaço do tempo fosse 1h50 da manhã e ele passasse 50 dias no espaço do tempo, a taxa de progresso ainda seria equivalente a um dia que passou no mundo exterior como a descida de Fat Lines em The Chaos Particles foi desacelerado por um fator de 50 vezes. Isso simplesmente mostrou a ele que a crescente compreensão das leis sempre seguiu as leis universais, onde mesmo seu espaço temporal não poderia ser usado para fazê-lo compreender rapidamente as leis em 100% em questão de dias. Foi uma ideia muito equilibrada para sequer imaginar.
Nos poucos dias que faltavam antes do início da batalha, ele veria se conseguiria trazer todas as suas habilidades para o reino de expansão de domínio e até mesmo ter uma ou duas árvores de habilidades no ranking mundial. Ele retirou o mundo espiritual que estava ancorado em seu corpo e o colocou no chão da sala em que estava, entrando nele depois disso quando iniciou uma sessão de treinamento para aumentar ainda mais suas habilidades antes de entrar em confronto com a Legião dos Celestiais. O próximo exército de grandes mestres e seus worship.ips não tinha ideia de que no acampamento com o qual eles iriam entrar em conflito, eles tinham acabado de criar um combatente de nível mundial, dando-lhe de boa vontade um tesouro único. Este mesmo ser que eles continuaram a fomentar e aumentar a força estava prestes a se opor a eles em sua conquista de expansão. Fim do capítulo. A ignorância é a raiz de todo o mal, Platão.